Pois é, nesse primeiro bloco vamos começar com ela, que é a nossa consultora em ortodontia, doutora Sandra de Assis. Vamos falar sobre aparelho ortodôntico alinhador. Vamos entender o que é isso. Doutora Sandra, seja bem-vinda ao programa Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Estou aqui mais uma vez agradecendo essa oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho, do meu trabalho, do trabalho também de outros profissionais nesse país todo, né? Vamos falar sobre alguns aparelhos ortodônticos que praticamente não aparecem, que são invisíveis e que fazem pequenas movimentações. E que é indicado em alguns casos, e principalmente naqueles pacientes que já utilizaram aparelho ortodôntico e passou um tempo, aí percebeu que apareceu um pouco de desalinhamento dos dentes, e alguns pacientes relatam assim, eu não quero mais usar aparelho, aquele aparelho convencional que ele usava. Então, nesses casos, se tratar de um caso de uma pequena movimentação, a gente pode fazer com esse tipo de aparelho. Ele é um aparelho que não usa bracket, invisível, praticamente não vê, muito confortável, e é mais uma opção que a gente tem no mercado para oferecer para o paciente. Ok, vamos entender tudo isso de forma bem didática para você que não entende um pouco profundamente da parte técnica, mas o nosso objetivo hoje é levar exatamente essa informação. Olha só, o sorriso perfeito é quase impossível encontrar, isso é pura verdade. Muitas vezes o paciente tem um apinhamento, vamos saber o que é isso, o apinhamento, e também uma má oclusão. Enfim, você tem ou não tem um sorriso perfeito? Você quer fazer a correção desse sorriso? Então, hoje, inclusive, o programa está dedicado a tudo isso, uma questão estética. E será que toda imperfeição necessita de aparelhos complicados e, inclusive, com mais tempo para o tratamento? Vamos entender melhor isso. Doutora, antes de começar a mostrar algumas imagens, alguns vídeos sobre esses movimentos, a colega vem aqui falar de um sistema, né? Na realidade, é um aparelho ortodôntico alinhador. Na realidade, como é que é esse sistema? De que é feito esse produto? Nos fale um pouco, em poucos minutos, o que é para a pessoa entender. Daqui a pouco eu mostro a imagem do aparelho. Bem, esse aparelho ele é feito de um material chamado acetato. É uma plaquinha de acetato que é fabricada no contorno da boca. E com essa placa o paciente vai usando e vai gerando uma pequena movimentação. É uma movimentação que acontece de forma lenta. O paciente precisa frequentar o consultório para observar, de tempos em tempos, ele substitui essa placa por uma outra placa, onde ela vai ajustando cada vez mais a posição desse dente. E praticamente ninguém percebe, não machuca, porque não tem o bracket, ela é muito aderida e muito delicada, muito fina. E os pacientes relatam muito conforto com esse tipo de aparelho. E praticamente o paciente ele usa sem perceber que está com isso, né, esse aparelho na boca. Ok. Então vamos entender melhor como é que funciona tudo isso dentro de uma especialidade chamada ortodontia. Nós estamos hoje com a nossa consultora na área de ortodontia, doutora Sandra de Assis. Lembrando que o telefone da doutora Sandra é 3224-2330. Fabiana vai colocar na tela daqui a pouquinho, é 3224-2330, está na tela, é o telefone da nossa consultora na área de ortodontia. Meu diretor, vamos selecionar o primeiro vídeo mostrando exatamente um movimento ortodôntico complexo na tela do Estação Saúde. Bem, o que vocês estão vendo aí é um movimento ortodôntico, vai iniciar devido a... Doutora, pode assumir a questão da explicação. Então, esse tipo de movimento aí é indicado aquele aparelho convencional, né? Que a gente usa o aparelho com brackets, onde você vai fazer uma movimentação maior, às vezes, em alguns casos, até precisa de extração dentária. Então, esse tipo de aparelho é aquele que você precisa para movimentar bastante coisa, né? O que não se aplica no que eu estou falando hoje, que é o aparelho alinhador de pequenos movimentos. Isso aí é mais complexo, nesse né? caso, só daria para fazer esse tratamento com este tipo de aparelho mesmo, que é o convencional. Que, no caso, você pode optar pelo metálico ou porcelana, que é mais estético. Ok, de volta. Bem, o que você acabou de assistir, né, foi um vídeo que nós resgatamos, inclusive, da própria internet, explicando como se dá todo o movimento de um aparelho ortodôntico. Logicamente, de um caso mais complexo, que requer mais tempo de tratamento, tipo 3, 4,
até mesmo no máximo 5 anos. Nós vamos falar sobre isso também. Agora vamos entender melhor como é essa nova tecnologia, né, que faz vamos dizer assim, as correções mais suaves na tela do Estação Saúde. Doutora, fique à vontade. Esse caso aí é um caso onde você tem um pouquinho de apiamento. Apiamento é aquele dentinho torto, um pouquinho torto que está aí embaixo. Então, com esse tipo de aparelho, a gente pode fazer essa correção. Pode continuar. Nesse segundo caso aí, a situação já refere-se ao que exatamente? A um desvio da linha média. Então, nesse caso, essa linha média será corrigida também com o uso do alinhador. Aí já é um tratamento mais simples, né? Aí exato, aí é um fechamento de diastema. E aí nós temos... E aí também nós temos aquele caso que o dente está um pouquinho, como se fala popularmente, entramelado, né? Certo. E esse próximo? Os dentes estão girados aí, no caso. Aí vai se corrigindo essa giroversão dentária com esse aparelho. E aí, no caso, é um caso de extrusão. Você desce um pouquinho o dente que está mais alto, também com esse tipo de aparelho. Ok. Esse foi um vídeo, inclusive, cedido pela Dentsply, que é uma empresa realmente, uma das empresas que confecciona esse tipo de aparelho. Nós estamos aqui com ela, a doutora Sandra de Assis, que é a nossa consultora na área de ortodontia. E será que realmente todas as imperfeições necessitam de aparelhos ortodônticos e muito tempo para tratamento? A resposta é não. Certos desvios dos dentes podem ser realmente agora corrigidos com uma peça, assim, um equipamento mais simples. Doutora, nós vamos daqui a pouco mostrar ao público esse tipo vamos dizer assim, pode dizer que é uma peça, como é que se chama isso aí? É um sistema, né? Placa, uma placa. Uma placa de acetato, onde com ela a gente consegue fazer movimentação dentária. Ok. No caso, se percebe, por exemplo, num aparelho ortodôntico, né, existe bracte ou brecte? Tanto faz, você pode falar bractes ou brectes. Pois é. Então, existe aqueles ferrinhos, aquele fio que, de certa forma, afeta a estética, né? E me parece que esse novo equipamento, em termos de estética e na questão da fala, porque quem usa o aparelho ortodôntico, normalmente que usa o bracte e esse fio ortodôntico, tem dificuldade tanto a questão estética fica comprometida e também a pessoa, na hora da dicção, não consegue falar. Esse tipo, já com esse sistema dessas placas, a estética ela é comprometida e com relação à fala, existe também esse comprometimento? Olha, com relação à estética, na minha opinião, ele é o mais estético que tem no mercado. Certo. Né? Mas, como eu já falei anteriormente, é um aparelho que é limitado, né? Você não pode fazer qualquer tipo de movimentação com ele. Com relação à fala, tanto com o aparelho convencional como com esse alinhador, no início o paciente vai sentir diferença, né? Porque se você puser qualquer coisinha na boca, você já sente, estranha, né? É verdade. Então, no início todo mundo vai sentir, né? Mas depois é tranquilo. Uma boa semana. Estaremos de volta aqui na próxima semana com mais um especialista em saúde.